Vamos continuar o Cinquecento, vamos continuar com o nosso Leonardo da Vinci. Vamos falar de Michelangelo. Bem, chega de Mona Lisa. Vamos falar agora de uma outra obra famosérrima dele, que é a Santa Ceia ou a Última Ceia, que foi pintada no convento em Milão, Santa Maria delle Grazie, e ela foi pintada no refeitório desse convento em Milão. Só para vocês terem uma noção, a última vez que eu fiquei sabendo dessa questão, você precisava esperar uns 3 meses, entrar numa fila para poder ir visitar a Santa Ceia. O senhor Leonardo da Vinci pintou a Santa Ceia no que eles chamam de afresco seco, que é com a tinta direto na parede, sem ser com reboco ainda úmido. Então, na verdade, é uma contradição, né? Porque se é afresco é porque é molhado, afresco seco, Mas o fato é que muito cedo ela já começou a ficar estragada, né? A soltar tinta. Por quê? Porque não pegou, né? Não pintou com reboco ainda úmido, pintou em cima da parede, começou a descascar. E aí que muito cedo ela começou a ser restaurada. Só que esse muito cedo, gente, as pessoas não tinham técnica ainda para restaurar. Eles pintavam por cima, faziam o que eles achavam que era, né? Então, por isso que eles estudam, inclusive no livro lá do Dan Brown, O Código da Vinci, ele fala sobre a Santa Ceia, e aí ele fala, não vou entrar nessa questão não, se vocês quiserem, vocês leem o livro, é super bacana, mas são também conjecturas, né? Mas o Dan Brown é um historiador da arte, então isso abriu precedente para você poder falar que lá tinha 300 mil coisas que não estão lá até hoje, porque vai saber o que é que eles fizeram. Entendem o que eu estou querendo dizer? Bom, vamos voltar para a Santa Ceia. Ela então está na parede do refeitório, ela tem 4,60 metros por 8,80, então imagina, 8,80 por 4,60, então ela é bem grande, né? E ele resolveu pintar, né? Ele foi contratado para pintar e ele resolveu pintar um momento em que Jesus fala que um dos apóstolos era um traidor. E ele pinta o momento do susto dos apóstolos, porque imagina Jesus falando, um dentre vós me traiu. E eles perguntaram, sou eu, Senhor, sou eu? Então, é aquele momento do alvoroço, do susto. Ai, meu Deus, foi eu, não foi eu. E é isso que ele faz. Ele organiza super, hiper, trans, mega racionalmente essa Santa Ceia, porque a gente vê que ele centraliza na figura, né? Primeiro que ele estica uma linha horizontal, que é a mesa, atrás ele organiza simetricamente Jesus Cristo, o principal, no centro, as linhas de fuga da composição todas convergem para a cabeça de Jesus Cristo, e ele faz 4 blocos de 3, que eram 12 apóstolos. 3 vezes 4, 12. Super, hiper, trans, mega, plus, blaster, racional, harmônico, simétrico. Ela foi pintada entre 1494 e 1498. Dizem que o Leonardo da Vinci foi contratado, né? E ele pintava. E o prior olhava para ele às vezes e via ele fazendo nada, só olhando. Às vezes passava uma tarde observando, mas pintar bom, que é bom mesmo, ele não pintava não. E o prior, querendo que ele acabasse, né, esse trabalho no refeitório, nada. Aí dizem que um dia ele chegou para o Leonardo da Vinci e falou, e aí? Tô vendo que você fica às vezes uma tarde inteira sem fazer nada, eu preciso que você me entregue, né, o trabalho, eu preciso que você me entregue a obra. E aí o Leonardo da Vinci disse para ele, palavras de Leozinho, homens de gênio às vezes fazem o máximo quando trabalham o mínimo.
pois estão engendrando, criando invenções e formando na mente a ideia perfeita que depois expressarão com as mãos. Ou seja, meu filho, eu não faço só não, viu? Eu penso, né? Que é, essa frase descreve, define o Renascimento, né? O homem deixa de ser um artífice e se torna um pensador. É a razão do Renascimento, né? É o que o Leonardo fala, a aparência, ou seja, a coisa de cópia da natureza, beleza, não apresenta dificuldade. Mas a verdade, o clima, a expressão, né? Isso sim é um desafio. Então, por isso, ele era mal visto e malquisto. As pessoas não tinham paciência com ele, não. E outra coisa que eu fico pensando, porque ele tinha má fama de não entregar as obras, mas também por quê? O homem fazia de tudo, pau para toda a obra, né? Então ele pegava uma encomenda. Eu imagino que acontecesse muito assim na cabeça dele. Ele pegava uma encomenda. Enquanto aquilo ainda era um desafio para ele, né? Ainda o desafiava, beleza, ele ficava ali, ó. Depois, quando ele resolvia a questão e aquilo ali já não fosse mais um desafio, ele já queria pegar outro. Então ele deixava aquilo por fazer e já ia pegar um novo desafio. E aí é muito louco, até esqueci de falar isso da Mona Lisa, que ele foi tendo que mudar de cidade, porque para ganhar dinheiro ele ficou um tempo em Milão, um tempo em Florença, um tempo em Roma, mas o povo tinha paciência com ele não. E aí não pedia mais encomenda, falava, não pede para aquele não, que ele não entrega. E aí ele foi parar na corte francesa, né? Ele foi convidado para morar com Francisco I, o rei da França. E Leonardo da Vinci, então, morreu com 67 anos na França, apesar dele ser italiano, e morreu com uma das mãos praticamente paralisadas. Ele teve uma doença nas mãos. Vamos falar agora de Michelangelo, outro italiano. Ele nasceu em Caprese, na Itália, mas foi para Florença poucos dias depois do seu nascimento. Quando ele era criança, ele foi confiado a uma ama de leite, filha e mãe de marmoristas. E isso explica pra gente a grande familiaridade que ele vai ter com a pedra, né? Que desde criança ele aprendeu a cortar, talhar, extrair. Bem, quando ele tinha 13 anos, ele foi estudar com Domenico Ghirlandaio, um artista também já renomado. É muito louco, porque o Leonardo da Vinci foi aluno do Verrocchio e superou, né, o professor. Assim vai acontecer com Michelangelo e o Ghirlandaio. Então ele foi estudar com Ghirlandaio com 13 anos. Com 14 anos, ele entra para a escola de escultura de Lorenzo de Medici, governante de Florença, no Palácio Medici, que tinha uma coleção fabulosa de esculturas italianas. Então, eu estou falando isso porque familiaridade com mármore, desde a sua tenra infância. Foi estudar com o suprassumo da escultura nos jardins do Palácio Medici. Então, ele vai ter uma paixão pela escultura, uma coisa muito louca. Inclusive, dizem que ele gostava de esculpir, que ele não gostava de pintar, não. Nós vamos falar aqui da Capela Sistina, que ele pintou, mas ele pintou, vou contar o caso para vocês, porque ele teve que pintar. Michelangelo foi um sortudo, ele trabalhou para 7 papas. Ô, gente, trabalhar para 7 papas era o melhor emprego público que podia ter nessa vida, né? E muitas vezes ele tinha que fazer coisas, né, que as pessoas mandavam, né? Era o trabalho dele, ele vivia disso. Então, que a grande paixão dele foi a escultura. Sendo assim, vou mostrar uma obra dele, que é a Pietà, La Pietà, a Piedade, que hoje está numa capela na Igreja de São Pedro, no Vaticano, na Itália, e foi uma encomenda da igreja que ele recebeu para esculpir.
ele esculpe a Virgem Maria com Jesus Cristo retirado da cruz, né? E deu o nome de A Piedade La Pietà. Ele pintou com 24 anos, entre 1498 e 1499. Como ele era muito novinho, a estátua, a escultura ficou tão fabulosa que as pessoas não acreditavam que tinha sido ele que esculpiu. E ele não tinha hábito de assinar suas obras, mas essa ele assinou. Olha, presta atenção na faixa que atravessa o peito de Maria, o que está escrito. Michelangelo Buonarroti de Florença criou isso. Ou seja, eu que fiz, se vocês não estão acreditando. Bem, mesmo sendo escultura, a gente vê já de antemão, né? Primeiro que a gente vê todos os detalhes das esculturas gregas, né? O planejamento, a verdade, cada veia no seu lugar, né? Eu acho engraçado porque eu acho muito idealizada. Por um lado, se você vê quanto à questão da verdade das aparências, se a gente vê o rosto da Virgem Maria e o rosto de Jesus Cristo, parece que eles têm botox, né? Porque eles têm aquela cara um pouco assim, acabou de ser retirado da cruz e lá cai assim, sem nenhuma ruga, né? Uma expressão leve, livre. Dizem que as pessoas da igreja questionaram ele, que não gostaram muito da escultura, não falaram, não, mas pera lá, essa Virgem Maria aí tá muito nova, né? Porque Jesus morreu com 33 anos, ela teria na faixa dos 50. E ele falou que ele fez isso deliberadamente, porque ele queria manter os traços virginais dela, que era o mais abençoado, o traço mais abençoado das mulheres, né? Da virgindade. E muito louco porque a questão expressiva, aí já olhando num lado mais espiritual, de mais expressão que ele quis dar, porque bacana, porque todo mundo tinha mania de fazer a deposição de Cristo da cruz num clima de sofrimento, né? Num clima triste, a Virgem chorando, Maria Madalena, todo mundo em volta de Jesus Cristo e ele. Não, aqui ele fez um momento de tranquilidade, já é a pré-ressurreição, ele está próximo de ressuscitar. Então existe aqui uma aura de paz, de leveza, de tranquilidade. Aí sim, eu acho já uma abordagem muito mais legal, né, do que falar que era simplesmente um idealismo grego de beleza, de juventude. E aí a gente vê essa coisa do renascimento, da vida, né, da expressão, que é linda. E quando as pessoas duvidavam dele, só para vocês saberem, da mestria técnica que ele tinha, ele gostava de escolher o bloco de pedra. Então vamos supor, ele pensou, vou fazer a Pietà, Virgem Maria com Jesus Cristo nos braços. Aí ele já esboçava, ele já viu o tamanho que ele queria fazer aquilo e ele já extraía o bloco de pedra adequado para aquela composição, que é uma composição piramidal, né? Já do Renascimento. E dali ele ia esculpindo, retirando, então ele já via a escultura lá. Ele falava, eu só retiro as sobras, a escultura já está lá. Isso é frase dele, né? Então ele já, o resto para ele era sobra, a escultura estava lá e ele só retirava as sobras. Que é uma coisa muito bacana, assim, né? Uma técnica muito fera. Então, gente, hoje ficamos por aqui. Aula que vem, mais 500, a gente vai ver Michelangelo, ok?